extrema-direita. Kennedy, sem mais delongas, e aí, que crise é essa? Crise militar? Acabou? Acho que acabou, Zé, porque a demissão do comandante do Exército anterior, do Júlio César de Arruda, e a substituição dele pelo Tomás Miguel Ribeiro Paiva, é a linguagem que os militares entendem. A gente fez aqui um programa a respeito disso, a gente falou que era importante mexer com o bolso, né? Mas cumprir a lei. E na Constituição está muito claras as atribuições dos militares. Eles não podem ser tutores da vida civil, não tem tutela da vida civil, eles não são fiadores da democracia brasileira. Eles têm que bater continência para o poder civil. E o Lula, quando decide trocar o comandante do Exército, que no dia 8 de noite impediu que fossem presos os golpistas, terroristas, ele fala a linguagem que a caserna entende, né? Ordem de comando. E trouxe um general legalista, que até agora tem feito um discurso correto sobre o papel que os militares têm numa república, né? De defesa do país contra agressões estrangeiras, de vigilância das nossas fronteiras, na Amazônia, né? A gente está vendo a crise com os garimpeiros na reserva Yanomami, vimos assassinatos de ambientalistas. As Forças Armadas têm, num país que tem fronteira marítima e territorial tão extensas quanto o Brasil, elas têm um papel disso na defesa do país. O papel delas não é se meter em política. Então, acho que a gente não ouviu falar, porque o Lula, ao demitir o comandante do Exército golpista, que cometeu uma infração disciplinar, né? Foi proteger golpista e terrorista e teve o destino que merecia. Acho que isso que ajudou a gente até essa antinotícia hoje, Zé. O bacana, Kennedy, é que na posse do general Tomás, eles têm essa coisa, né? Os generais, lá na Academia Militar de Agulhas Negras, lá em Resende, quando eles ainda são jovens, estão saindo dos coeiros, eles já ganham esse nome, né? Que vai acompanhar toda a carreira dele. E o general Tomás, ele é da mesma turma do general Júlio César, que entraram juntos lá em Agulhas. Aliás, entraram juntos antes, até em Campinas, na Escola de Preparação de Cadetes, lá quando tinham, sei lá, 16 anos, né? Se conhecem há 48 anos os dois. Ele e o Stumpf, que era o outro cotado para ser comandante do Exército. E nessa posse estavam, além do antigo, que passou o cargo, ou seja, não teve aquela fuga de comandantes, como teve no caso da Marinha, por exemplo, que não passou o cargo para o sucessor. Estava lá o Mourão, o vice do Bolsonaro, estava lá o ex-comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, que foi comandante do Exército durante o governo Bolsonaro e depois ministro da Defesa. Enfim, estava toda a cúpula do Exército e ninguém falou nada sobre 8 de janeiro, ninguém falou nada sobre golpe, ninguém falou nada sobre voto impresso. Falaram só sobre o que militar tem que falar. Não, não falaram sobre pintar sarjeta, falaram sobre assuntos mais importantes. Mas, ô Zé, é um fato importante essa normalidade que a gente viu hoje, né, dessa cerimônia, porque é muito ruim numa democracia quando os militares passam a ser notícia, por exemplo, falando de urna eletrônica, como falava o Paulo Sérgio, que foi depois ministro da Defesa Sim. do Bolsonaro, né? Como o Júlio César de Arruda, que não quer dar voz de prisão para golpista, que tinha destruído os palácios, Palácio do Planalto, a sede do Supremo, Congresso Nacional. Então, acho que a gente precisa virar essa página. Agora é preciso mudar a mentalidade da formação dos oficiais. A gente fez um programa na semana passada sobre a bolsonarização das polícias militares e de boa parte do Exército, e da Sim. Marinha e da Aeronáutica. Né? Isso não é bom para o país. Eles não têm que se transformar aí numa linha auxiliar dessa extrema direita. Então, o desafio do Lula é grande e acho que a decisão foi acertada de fazer essa troca e depois de um mês e de tanto estardalhaço que a gente viu, a gente conviver aí com essa normalidade, essa notícia que quase passa em branco. Não fosse você com a tua argúcia lembrar que a antinotícia era notícia hoje. E tem uma coisa também Kennedy, que eles estão trabalhando, né? Porque a aeronáutica está fazendo voos regulares para a área Yanomami, tá? Do mesmo jeito o Exército, quer dizer,
a gente de fato está voltando ao normal. Embora a tendência do jornalismo seja, bom, se o cachorro balançou o rabo, isso não é notícia, a gente não vai noticiar. Nesse caso, eu achei que valia a pena a gente destacar, porque faz um mês, faz exatamente um mês, hoje é dia 7, né, de fevereiro, foi no dia 8 de janeiro que teve aquela crise toda e os militares estavam no centro da história, né? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, Kennedy: você acha que, além do que já foi feito, é preciso fazer mais alguma coisa para os generais permanecerem na caserna, ou essas negociações já chegaram a bom termo? Acho que é preciso fazer mais coisa e o governo Lula tem feito, né? Tem tirado militares de posições civis da máquina pública e prometeu rediscutir investimentos e reequipamento para as três forças em alto nível. Acho que isso é fundamental, ou seja, ter uma agenda de interesse do país e de obediência à Constituição. E punir os golpistas, inclusive os golpistas do Exército. Né? O general Tomás, o novo comandante, tem dito que vai punir militares da ativa que foram pegos em 8 de janeiro conspirando contra a democracia. Esse pessoal precisa ser punido. Então, além da troca, é preciso punir os golpistas, é preciso ver essa formação dos militares mais jovens, mudar essa mentalidade, e quem sabe um dia, né, Zé, eles possam fazer uma meia-culpa sobre 64, que é um assunto que eles simplesmente ignoram. Eles Sim. fingem que não deram um golpe de Estado, ficam vendendo essa mentira de que tinha uma ameaça comunista e que eles defenderam a democracia brasileira, quando eles deram um golpe de Estado e acabaram com a democracia por 21 anos. Mas aí é esperar demais, né? Vamos ver se consegue, pelo menos, voltar para a caserna e discutir as suas atribuições funcionais em alto nível. Eu acho que eu concordo com você, Kennedy. Eu acho que é um processo que começou bem, né? Deixou de ser notícia, o que já saiu da ribalta, o que é ótimo. Já teve um começo de limpa, principalmente no Palácio do Planalto, de limpa que eu digo é retirada de militares de funções civis. Agora, você falou uma coisa importante: precisa punir quem cometeu o crime, porque, afinal de contas, a lei é igual para todos, como disse o próprio comandante do Exército que tomou posse ontem, o general Tomás, né? Ele falou exatamente isso. O Fernando Nakashima, aqui, que está nos assistindo, aliás, tem várias pessoas nos assistindo, para minha surpresa, viu, Kennedy? Disse exatamente isso, que a crise militar é permanente enquanto forem anistiados, ou enquanto forem ignorados. Vou até ler algumas outras aqui. Você vai se preparando, que você tem 75 caracteres para preencher com a resposta dessa pergunta aí, se os generais voltaram para a caserna e acabou a crise militar, hein? O Danilo Sotero Rogério, que é nosso colunista fixo aqui, todo o programa ele participa, parabéns, Danilo, diz o seguinte: por enquanto voltaram para a caserna, né? Mas com a certeza que podem fazer o que quiserem, até aperfeiçoar suas tentativas de golpe. Está mais crítico aqui. O João Carlos Macruz, que também é contumaz participante aqui do nosso análise. Sim, crise militar. Sim, crise. Depois de Bolsonaro, os generais nunca voltarão para a caserna. As pessoas não estão acreditando muito aqui na gente. Antônio Cardoso Neto: os militares voltarão para a caserna, mas continuarão na caverna de Platão. Fátima Xavier: boa noite, meninos lindos. Eu gosto desse programa, Kennedy, eu confesso para você. Eu só faço esse programa para me sentir mais moço, né? Porque sempre tem alguém chamando a gente de menino. Obrigado, Fátima. Magali Andréia: Lula colocou eles no lugar incerto e não sabido. Não, estão lá no Forte Apache, todo mundo sabe. A Lucélia Lima: saem militares entre os presidentes do BC. A pauta mudou. Aliás, esse é o tema do segundo bloco da crise que o Kennedy começou. Magda Queiroz de Mendonça: generais vivem um delírio olavista, lavajatista, com uma pitada de Guerra Fria. Aliás, o Jacques Wagner, né, amigo do Lula, ex-governador da Bahia, ex-ministro da Defesa, né? Ele chegou a dar uma declaração hoje dizendo que houve uma lavagem cerebral dos generais durante a Lava Jato. Você acha que ele exagerou ou estava no caminho certo, Kenny? Acho que estava no caminho certo. Acho que a Lava Jato, você lembra o então comandante do Exército, Vilas Boas, soltando tweet contra um julgamento no Supremo
que analisava a prisão do Lula, a possibilidade de prisão do Lula, fez clara pressão sobre ministro do Supremo para a manutenção da prisão, da ordem de prisão. Portanto, eu acho que a Lava Jato está no DNA desses atos golpistas de 8 de janeiro, que é outra coisa que nós vamos conversar nesse programa com Fábio de Sá e Silva. Ele fez uma pesquisa, ou seja, nos posts ali do Dallagnol, de membros da Força Tarefa, eles começam uma demonização do Supremo, da política, né? E aí dá força para esse golpismo que acha que os militares podem ser chamados para resolver o mar de lama, quando, na verdade, né, no governo Bolsonaro, eles se corromperam, né? Com altos salários na máquina pública, general aí da ativa e da reserva ganhando acima do teto. Então, acho que a Lava Jato tem um papel muito deletério, sim, nesse incentivo ao golpismo dos militares, bem como em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro, Zé. Kennedy, enquanto você pensa na sua resposta sintética em 75 caracteres, eu vou dizer qual que é a resposta que a Marina, nossa chefe, escolheu para fazer frente à sua resposta na nossa enquete. Ele escolheu a resposta do João Carlos Macruz. Sim, crise militar. Sim, crise. Depois de Bolsonaro, os generais nunca voltarão para a caserna. Então, é uma oposição mesmo essa frase, Kennedy. Qual que é a sua? Eu acho que troca no comando do Exército freia golpismo, né? Tá. Nas Forças Armadas, troca no comando do Exército freia golpismo. Freou o golpismo. Vamos ver se cabe aqui. Eu tô fazendo. Deu, tranquilo. Troca. Deu com sobra aqui. Kennedy, 2 pontos. Troca no comando do Exército, freou o golpismo. Muito bem. Agora, a Marina está reclamando aqui que eu chamei ela de chefe, falou, manda o Pix, preferência forte em Pix. Muito bem. Então vai ficar assim, tá certo? Do lado, João Carlos Macruz, dizendo sim, crise militar, sim, crise, depois de Bolsonaro, os generais nunca voltarão para a caserna, e Kennedy dizendo troca do comando do Exército freou o golpismo. E você vote lá na nossa enquete e não deixe o Kennedy sozinho, por favor, fazer campanha pelo Kennedy aqui. Freou o golpismo militar, se couber, né? Mas enfim, mas freou. Golpismo militar, né? Até cabe. Pronto. Se couber, coloca. Né? Não, coube sim. Tem também golpismo do empresariado, golpismo da imprensa. Você tem razão. É bom qualificar o golpismo. Tem vários, né?